Bom dia, amigos. Hoje, 11 de outubro, nós estamos bem perto da eleição do segundo turno de presidente da República. Como eu já falei aqui, o primeiro turno da eleição presidencial eu votei em Alckmin e Ana Amélia. No segundo turno, eu vou fazer a opção pública e vou justificar o meu voto de uma maneira muito tranquila, muito serena. Eu sou uma pessoa muito livre, que não aceito patrulhamento e também sempre fui homem de posição. Nunca lavei as mãos para a história em todos os momentos da minha vida. Eu digo isso com muita naturalidade porque lamento profundamente essa campanha de intolerância feita pelos dois grupos no Brasil, de quem é PT, os nós, essa briga delineada dos nós contra eles. E eu não entro nessa, não aceito o patrulhamento, inclusive de uma esquerda, de uma neo-esquerda, de pessoas que lá na ditadura, no período militar, estavam ajudando os militares a sustentar o governo. Então, eu sou livre, muito livre, para expressar a minha opinião e expressar o meu sentimento, o meu desejo, o meu voto de uma maneira muito lúcida e equilibrada, sem raiva. Eu não consigo ter ódio no coração. E eu já tenho uma certa experiência da vida. E veja bem, eu não sou bolsonarista, porque convivi com Bolsonaro durante 4 anos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e muitas bobagens que são ditas por Bolsonaro eu não concordo, não sou adepto, acho às vezes que o Bolsonaro é um bobão. Bolsonaro é um tipo de Lula da direita. Lula fala bobagem de um lado e Bolsonaro, com Dilma, e o Bolsonaro fala muita bobagem também do outro lado. Uma coisa positiva no Bolsonaro é que ele é um bobão, mas não é ladrão. Isso é fato pela convivência que eu tive lá com o Bolsonaro. Então, não faço. Nós chegamos no segundo turno com duas opções muito ruins para o Brasil, porque, na realidade, são dois candidatos que um representa o bobismo e é pura balela achar que agora o Bolsonaro vai chegar e vai ser um retrocesso para o país do ponto de vista da ruptura, porque não temos mais clima para isso no mundo. Não é só aqui. O mundo mudou, o mundo... Quem não acompanhou a queda do Muro de Berlim em 1989 está por fora da realidade do mundo, e eu estava lá na Alemanha em 1989 para poder ajudar a derrubar o Muro de Berlim e acabar com aquelas fronteiras estabelecidas, aquela divisão estabelecida na Europa Oriental da Europa Ocidental. Mas, veja bem, eu já disse, não sou bolsonarista, não sou fascista e lamento muito quando eu vejo tantas bobagens que são ditas publicamente sobre esse terrorismo que está se criando na campanha do fascismo. E eu tenho pessoas na minha família assustadas, crianças que foram doutrinadas, que dizem: vão arrancar as nossas unhas, vão nos torturar. Nem, pessoas que nem tamanho para ser torturadas têm. E que não sabem nem o que é que estão dizendo. Eu morei na Itália, sei, estudei bem o que é o fascismo, tive em vários lugares do mundo, porque pertenço a um movimento que tem no mundo inteiro, que me deu a possibilidade de viajar e de conhecer pessoas e conhecer a história da humanidade. E visitei muitos campos de concentração, e quem acompanha as redes sociais e as minhas postagens tem visto o que eu já falei aqui de vários campos de concentração, tanto na Polônia, na Alemanha, na Itália, na Holanda. Estive lá na casa de Anne Frank, estive em Treblinka, perto de Varsóvia, estive em Auschwitz, perto de Cracóvia, na Polônia, e também fui conhecer o outro lado, porque muita coisa é escondida do lado dos campos de concentração da ditadura de Stalin, Lenin, na antiga União Soviética. E eu sou uma pessoa que eu mostro todos os lados. Mataram muita gente do lado de cá no nazismo, fascismo, mas do outro lado também o Stalin implantou uma ditadura que matou muita gente, que levou muita gente aos campos de concentração. Então, essa história dita agora de fascismo e tal, veja bem. Em 2003, eu comecei a mostrar os desvios do PT. Eu comecei em 2003, inclusive ontem, eu viralizei um artigo que eu escrevi na Folha de São Paulo, em 2003, falando dos novos inquisitores,
dos novos fascistas e do que se estava estabelecendo no Brasil a partir da mudança do PT em 2003. Eu quero dizer a vocês que Lula, esqueçam Lula, porque Lula é um bobão lá, que aceitou até um acordão para que ele ficasse preso por mais tempo, isso tudo muito pensado por José Dirceu, porque para o PT, quem pensa no PT é o José Dirceu, que fez esse acordão solto por Gilmar Mendes, Lewandowski e Toffoli, para poder fazer a campanha do Haddad abertamente. Ele está dizendo aí claramente que é a questão do PT tomar o poder, um problema de tempo, e que eles vão tomar o poder. E isso é uma realidade. O Zé Dirceu influenciou não só no Brasil, como na América Latina como um todo. Zé Dirceu conseguiu enganar a mulher dele lá por 9 anos, sem mostrar a sua verdadeira face, e a mim, que conviveu comigo na minha casa, ele conseguiu enganar há pouco tempo. Porque logo eu descobri que era o capo, o chefe da quadrilha estabelecida no Brasil para saquear os cofres públicos e montar na América Latina uma república que começava lá na Venezuela. Naquela época de 2003, o chavismo estava começando na Venezuela. E interessante, porque o Chaves é um tipo do Lula, era um fanfarrão, uma figura que gostava das mordomias, que não pensava muito, e que quando ganhou a primeira eleição na Venezuela, ele não tinha esse discurso. Quem montou esse projeto, quem engendrou, quem pensou para a América Latina, inclusive na própria Venezuela, foi o Zé Dirceu, que é o homem que pensa aquilo que essa Manu, a vice do Haddad, está por aí. Como ela não tem muito juízo, ela termina expressando o que eles querem fazer na América Latina. A Manu é aquela figura da esquerda caviar, da esquerda que quando chega em Aracaju gosta de procurar, de se hospedar com o comunista caviar que mora no Opará da Avenida Beira-Mar. Aquela figura que gosta das mordomias. É uma esquerda festiva, uma esquerda teórica, uma esquerda caviar, e muitos se perpetram hoje no próprio país como um todo. A Manu é uma figura sem juízo. Deixa a Manu para lá e vamos voltar. Então, na realidade, o Zé Dirceu, em 2003, ele montou esse projeto de aparelhar o Estado brasileiro, e o próprio ministro do Supremo, o Carlos Brito, disse lá no julgamento da ação penal 470 que o PT montou a quadrilha mais sofisticada do mundo para saquear os cofres públicos, dito por Pelúcio, por Joaquim Barbosa, por Carmen Lúcia e por outros ministros, né? E é bom a gente saber, e aqui eu quero falar com o Ministério Público, veja bem, em 2003, quando o Zé Dirceu reuniu a bancada do PT, dizendo que ia modificar as prerrogativas do Ministério Público na Carta Política de 88, eu saí denunciando isso no país, e lá atrás nós conseguimos barrar, eles deixaram isso para depois em função da repercussão na opinião pública. Agora está muito claro no programa do PT o que pretende o Haddad, e o Haddad já está falando isso, que vai rever as prerrogativas do Ministério Público, que vão fazer uma nova Constituição, e não adianta ele agora dizer que não vai fazer mais, porque, veja bem, Lula em 2002 disse na campanha que respeitaria as cláusulas pétreas da Constituição e não mexeria na Constituição sem respeitar o direito a ter querido dos servidores públicos, e lamentavelmente o povo se esquece das coisas, mas em 2003 a reforma da Previdência se deu com os aposentados do Brasil passando a pagar 11% das suas aposentadorias, e foi rompendo com a carta política, com a cláusula pétrea, o direito adquirido, coisa jurada, o ato jurídico perfeito. Está lá, isso é claro. Em 2003, Zé Dirceu queria fazer também com o Ministério Público. E agora, está muito claro o que eles querem fazer, está no programa do PT, em relação ao retrocesso do Ministério Público. Eu queria alertar para isso. Queria alertar também que no Supremo Tribunal Federal nós teremos novas vagas com as aposentadorias de Celso de Mello, de Marco Aurélio, e o próximo presidente da República vai nomear alguns ministros do Supremo. Então é bom fincar isso,
porque a gente vai também estar escolhendo um presidente da República que vai escolher 2, 3 ministros no próximo ano. E, aliás, o Gilmar Mendes está dizendo até que se Bolsonaro ganhar a eleição, que ele se aposenta. Eu acho que é até uma boa oportunidade para os eleitores de Bolsonaro mandarem o Gilmar Mendes se aposentar com essa declaração que ele já deu publicamente em caso de vitória de Bolsonaro. Então, na realidade, a gente está escolhendo 2 projetos. Um projeto mais frágil, porque há uma inversão muito grande, é muito mais fácil o PT romper com o Estado Democrático de Direito, fazer uma ruptura com a nossa Constituição, do que o bobão do Bolsonaro, porque não tem mais clima pela direita, da volta dos militares, isso não existe mais no mundo. Nós queremos ter um país como nós temos o Chile. O Chile, Bachelet foi de esquerda, presidente 2 vezes, depois veio Spinetta, presidente já pela 2ª vez, e Bachelet saiu do governo para morar num apartamento de 74 metros quadrados. Mujuca, a mesma coisa no Uruguai, que saiu com um fusquinha. Não, aqui a gente tem uma esquerda patrimonialista, uma esquerda caviar, uma esquerda que quer se locupletar. Então, é esse o projeto que está estabelecido, não é Haddad. O Haddad é fake. Não é nem Lula, porque Lula está lá esperando o Haddad ganhar para subir a rampa do Planalto, como o próprio Haddad já disse, no dia 1º de janeiro. Quem é o grande perigo é o Zé Disseu, porque esse é preparado, muito intelectual, muito preparado. Esse é determinado, é focado, ele sabe o que quer, treinado em Cuba pelos irmãos Castros. Esse tem um objetivo comum, ou seja, eles querem, o que Zé Disseu quer é implantar na América Latina uma república socialista imperialista, porque se fala, essa esquerda é interessante, eles colocam tanta coisa na cabeça de um povo tonto que não pensa, que é conduzido como a boiada, que não pensa as ditaduras que nós temos hoje no próprio Mar do Caribe, lá Cuba, que é uma ditadura, a Venezuela. E eu disse em 2000, quando eu vi Hugo Chávez mudar na Venezuela, eu fui fazer uma palestra em Caracas, no Hotel Alba, e eu dizia para todo mundo, vocês estão levando o país de vocês para o caos. E foi uma questão de tempo. E quem viaja, hoje eu não posso mais ir na Venezuela, mas há 15 dias atrás eu estive na fronteira da Venezuela, conversando com muita gente para gravar, para mostrar a vocês o que representa hoje o governo da Venezuela, na América Latina, na América Central, no Mar do Caribe, os 3 países do ABC do Caribe, Aruba, Curaçao e Bom Mare, e para mostrar o que é que o povo que teve bens confiscados, o que é que está passando esses países vizinhos que viviam também em função do petróleo da Venezuela. Então, é uma questão de opção, de projeto. Eu, sem fazer nenhuma apologia ao Bolsonaro, vou votar em Bolsonaro, não por Bolsonaro, eu vou votar num projeto contra aquilo que a gente já sabe, que todo mundo já sabe, não tem nenhuma novidade. É uma questão de escolha. Bem, eu vou querer o fim da Lava Jato? Não. Eu quero é Sérgio Moro, ministro do Supremo Tribunal Federal, que o Bolsonaro vai ter que nomeá-lo, ou ministro da Justiça. Eu quero é apuração para botar os que roubaram na cadeia, o Temer para o ano, tem que ser preso, o Aécio Neves, tem que Lula morfar na cadeia, tem que aqueles que saquearam os cofres públicos sair da vida pública preso, confiscados. O Zé Disseu não pode estar solto, é um perigo para todo mundo. Então eu não vou entrar na questão do fundamentalismo religioso, até porque a questão não é nem de fundamentalismo religioso. O que eles estão pregando a gente já sabe. Por exemplo, a questão do aborto, eu não vou ser fundamentalista porque eu vou defender a questão do aborto do ponto de vista científico. E do ponto de vista científico, quem é lúcido vai defender a vida. Tanto faz se matar com 1 mês, 2 meses, 3 meses, como se matar com 2 anos, 3 anos, 4 anos, 100 anos. É a mesma coisa. A criança, depois da concepção, tem vida. E quem é lúcido
defende a vida, não entra no populismo, isso não é uma questão religiosa. Ensinar a criança ideologia de sexo, quem for adulto, que quiser fazer a sua escolha, vá ser o que quiser, eu nunca tive preconceito contra ninguém. Agora, criança, ensinar a criança que não existe diferença de homem e de mulher, tem que botar na cadeia quem quer fazer esse tipo de apologia, esse tipo de lavagem cerebral na sociedade e na família. Então eu tenho muito claro as coisas, porque eu não sou nem radical. Quando eu vejo alguns dizer quem vota em Bolsonaro é torturador, meu Deus do céu, aonde nós chegamos? Então eu, como sou livre, como não tenho na satisfação a dar ninguém da esquerda, porque muita gente da esquerda me liga, João Fontes, eu gostaria de ser como você, vou votar em Bolsonaro, mas escondido, porque eu não quero me expor publicamente, não quero expor publicamente o pensamento. Eu digo, meu amigo, pois João Fontes é transparente, eu sou uma pessoa que digo o que eu penso, e o meu voto, com certeza, é muito bem pensado, muito bem meditado. Eu rezo muito para pedir a Deus para me dar sempre o equilíbrio e a lucidez. Não entro, até porque o mundo não existe mais essa história de direita e de esquerda, só da cabeça de quem não estuda, de quem não conhece a história e quem não está vendo, de quem não está vendo o que está acontecendo no mundo. Então, com muita tristeza, porque eu gostaria de votar em um candidato que eu tivesse a euforia, que tivesse, não é, aquele sentimento de sair apaixonado pelas ruas para dizer que aquilo que eu sempre disse, né, que a praça é do povo como o céu é do condor. Então, na realidade, para mim está muito claro. Não sou fascista, não sou bolsonarista, não sou racista, não sou homofóbico, mas eu sou um brasileiro que ama o país muito, sou lúcido e voto no projeto menos ruim para o país, que é o Bolsonaro. Boa tarde, um abraço para todos e que Deus abençoe o nosso país.